Bom dia, meus amados irmãos. Queria compartilhar a minha alegria de poder estar aqui e assumir esse púlpito em nome do Senhor Jesus. Durante esse mês de outubro, tenho o desafio de caminhar aqui com os irmãos em uma série que eu quero denominá-la de Encontros com Cristo. Encontros com Cristo. Iremos à palavra de Deus para ler alguns episódios, alguns eventos onde algumas pessoas se encontraram com o Senhor Jesus. Naturalmente eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, mas também ao pastor Sávio, a liderança da igreja, porque é um privilégio falar da parte do Senhor. Antes de ler o nosso texto da exposição dessa manhã, eu queria fazer uma pergunta. Imaginemos que você tem a oportunidade de, nesse momento, nessa manhã, estar frente a frente com o Senhor Jesus. E nessa oportunidade, você tem a chance de realizar um milagre. Qualquer milagre, mas apenas um milagre. Você está na presença do Deus encarnado. E você pode então vasculhar a sua mente e coração para encontrar aquele que é o tema que você gostaria de ver solucionado, resolvido, transformado, de uma vez por todas, um milagre, que nenhuma estrutura humana, que nenhuma capacidade humana pode resolver. Apenas um milagre, mas é tão somente um. A minha pergunta então é: o que você pediria? Que milagre é esse? O que é que nessa manhã mais lhe tem doído e que mais você gostaria que fosse extirpado de uma vez por todas, resolvido de uma vez por todas, transformado, lapidado de uma vez por todas? Qual seria? Eu não leio os corações, portanto fiquem à vontade para pensar. Naturalmente eu fico imaginando que de repente alguém como eu, que está com um dedinho quebrado, talvez dissesse: meu amigo, eu queria o meu dedinho restaurado. Pode ser uma questão física, questões físicas, doenças difíceis, dores agudas, muitas das vezes são aquilo que antes de mais nada nós pediríamos: resolva por favor. Pode ser, quem sabe, algum problema na família. Quem sabe alguma grande crise se instalou dentro de casa. Pode ser um relacionamento conjugal que está apenas por um fio. Pode ser um relacionamento com os filhos que está muito longe de ser aquilo que você gostaria e que talvez você até se penalize por reconhecer tantos erros. Pode ser que muitos aqui levantariam a mão e falariam: Roberto, com razão, essas coisas são importantes, mas no momento o que tem sangrado a minha alma é essa crise financeira, o revés que eu tive, perdi o meu emprego, meu negócio está às mínguas. E talvez cada um de nós aqui teria um pensamento, um milagre, um desejo, uma demanda, uma necessidade. Eu gostaria de pedir àqueles que estão com as suas Bíblias que abram no Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de Marcos, no capítulo 2, um encontro com Cristo, muito conhecido, e que eu gostaria de caminhar nesse texto com os irmãos. Marcos capítulo 2,
Nós vamos ler do versículo de número 1 até o de número 12. Eu particularmente tenho um carinho muito grande por essa passagem, e aqui não tem nada a ver com a exposição, é apenas um compartilhamento, porque durante muitos anos, ao ir colocar ali os meus filhos para dormir, especialmente a minha filhota, essa é a história que ela mais gosta. E ela sempre ficava pedindo para mim: conta paralítico, conta. Que o contar paralítico é contar essa história que nós vamos ler agora. Por isso que eu tenho um carinho tão grande por ela. Vamos ler. Acompanhem aí, por favor. Marcos no capítulo 2, a partir do verso 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas no vosso coração? Qual é o mais fácil? É dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Senhor, nós já oramos, nós já rogamos, já pedimos que o Senhor não nos faça perder tempo aqui nesse período, mas que o Senhor, quem sabe, ministre aí aos nossos corações aquilo que o Senhor mesmo quer dizer. Tem especial misericórdia da minha voz, da minha palavra, dos meus pensamentos, que provenham do Senhor e que eu não consiga distorcer aquilo que a Tua palavra está nos dizendo. Em nome de Jesus. Amém. Que texto precioso. Talvez poderíamos até dizer que ele tem um roteiro hollywoodiano. Afinal de contas, vocês perceberam o texto, e o texto dá conta de que há uma multidão que está tomando todos os centímetros quadrados do ambiente onde Jesus está. Mas há 4 amigos, 4 homens, que eles estão trazendo um paralítico, e eles estão trazendo num leito, e não tem onde passar. A porta está lotada, nas janelas não há como. A multidão simplesmente bloqueia qualquer passagem ao Senhor Jesus, ainda mais 4 homens levando um paralítico. E é muito interessante porque o texto diz, e eu acho que a cabeça de cada um de nós fica imaginando como seria isso, na verdade, eles sobem para o telhado, e eles então procuram o ponto correspondente àquele em que Jesus está, e de repente o telhado é aberto, e um leito começa a descer. Imaginaram a cena? Vamos extrapolar aqui para o nosso ambiente.
Imaginemos que tivéssemos então uma multidão e Jesus está ensinando e de repente começa a descer um leito com um paralítico, talvez até tetraplégico, porque todo o período é feito num leito, ele não senta. E de repente ele está aparecendo, descendo num leito, numa corda. Eu fico imaginando ele olhando com a carinha assim, sem graça, né? Para todo mundo. E de repente acontece no texto sagrado uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto. E durante muito tempo eu tive dificuldade de entender o que é que essa expressão realmente quer dizer. É exatamente a forma como começa a narrativa no versículo de número 5. Porque o versículo de número 5, a cena é exatamente esta. Jesus está num ambiente completamente tomado, há pessoas e uma multidão por todos os lados, e o que há na frente dele é um leito, descido, imagino eu, por cordas, e o verso 5 começa dizendo, vendo-lhes a fé. Ora, mas como assim vendo-lhes a fé? Na verdade, a minha dúvida é, qual é a origem do plural nessa fala bíblica? Se Jesus está diante do paralítico, que está descendo num leito, por que não diz o texto, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, e ao final levanta-te, toma o teu leito e anda? Por que diz as escrituras, vendo-lhes a fé? Que estrutura é essa? Que fé coletiva é essa? Que fé multiplicada é essa? Que fé plural é essa? Teríamos duas opções. Naturalmente a primeira opção era dizer, peguem as suas canetas, risquem o S, é um erro de concordância verbal. Não podemos manter numa estrutura onde há apenas uma pessoa que está diante de Jesus e o tradutor coloca esse plural, não é possível. O problema é que quando você vai na narrativa em Mateus, que narra esse milagre, você vai na narrativa em Lucas, você olha aqui, quando você olha nos originais, o bendito do plural está lá. Fato é que alguma coisa aconteceu, que o Senhor Jesus foi impactado pela fé deles. Deles quem? Deles quem? Eu penso, e eu preciso concordar com vários dos comentaristas que eu li, que o Senhor Jesus está vendo ali essa fé coletiva de um paralítico e dos seus 4 amigos. O Senhor Jesus está sendo movido, Ele está sendo impactado, Ele está revelando para nós que um exercício de fé dos amigos com o paralítico, porque a Escritura deixa claro que o paralítico não está ali contra a sua vontade, mas o paralítico está ali porque 4 amigos foram à sua casa, o colocaram numa maca, carregaram e o levaram até Jesus. E por isso o texto no verso 5 nos diz, vendo-lhes a fé. E eu gostaria de começar então a refletir nesse texto perguntando, que fé é essa? Que exercício de fé é esse que é capaz de impactar o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, para revelar para nós que os portões abençoadores de Cristo são abertos com o exercício de uma fé plural, coletiva, de 4 amigos com o seu companheiro paralítico. Que fé é essa? A primeira característica que, olhando para o texto, me salta aos olhos, é que a fé desses 4 amigos, ela é uma fé proativa, que eu quero chamar de proativa. Deixe-me tentar ajustar o meu ponto, fazendo um cotejo, uma comparação com um outro grupo que é descrito. O texto diz que Jesus chega em Cafarnaum, ele vai para um determinado lugar, e o texto diz que há uma multidão que aflui para ali, que vai atrás de Jesus.
É uma multidão eclética, é uma multidão com perfis distintos, mas é uma multidão curiosa, é uma multidão que quer ouvir Jesus, é uma multidão que enche templos, mas é uma multidão que ela está muito mais na passiva. Ela quer saber o que vai acontecer, o que Jesus vai falar, quem sabe alguma coisa extraordinária acontece, nós queremos ver. Ao mesmo tempo em que Jesus entra na cidade, essa multidão é curiosa, essa multidão quer assistir, essa multidão quer ver. Nós temos a narrativa de 4 homens que, ao invés de irem para cá, eles vão atrás do amigo. Eles vão à procura de um amigo que não pode andar. Eles vão à procura de um amigo que está numa situação delicada, está numa situação sensível. Imaginem comigo que nós estamos falando de uma época em que não há previdência. Por menor que seja, não existe uma pensão para quem é paralítico. Esse homem não só não anda, como ele possivelmente se sente um estorvo para sua família, para os seus, porque ele não consegue ajudar no sustento da família, ao contrário, e ele não anda. E de repente, ele tem 4 amigos que, ao invés de se deslocarem como a multidão, eles vão atrás do paralítico. Eu fico imaginando, a palavra de Deus não diz, eu fico imaginando que eles chegam ali e eles dizem: você precisa de Jesus, vamos até Jesus. E o paralítico diz: mas não tem jeito, eu não posso andar. A gente te leva, mas não tem jeito, eu estou bem gordinho. Mas nós somos 4, mas não tem jeito, não tem como me carregar, se segurar no pé e nas mãos vai doer, e eu não sei mais o que eu faço. Faremos uma maca. Eles montam uma maca, eles saem pelas estradas poeirentas do Oriente Médio, mas eles levam até Jesus. Me chama a atenção uma fé proativa. Muitas das vezes eu temo que a gente viva muito mais parecido com uma multidão, que está sempre muito curioso para ver o que vai ser dito, está sempre muito curioso para ver até o que pode acontecer, está sempre muito curioso para ver qual é o próximo arranjo, está sempre curioso para olhar e verificar o que está acontecendo. Há na multidão pessoas que são muito estudadas. O texto diz que nessa multidão, e a narrativa de Lucas diz que de todas as partes da Judéia vieram fariseus, mestres da lei, vieram escribas, e eles estavam ali na multidão. Eles queriam ouvir, eles queriam avaliar, eles queriam julgar, eles queriam identificar equívocos, e muitas das vezes nós somos assim. Procuramos o Senhor Jesus, nós vamos à igreja e muitas das vezes como espectadores que querem verificar se o entretenimento de hoje vai ser bom. Quem sabe vai ter alguma palavra interessante, quem sabe vai ter algum momento especial, quem sabe vai ter algo curioso, mas pessoas que estão simplesmente paralisadas como multidão. E eu vou dizer uma coisa muito dura aqui para você: não adianta se você é curioso por Jesus, não adianta se você tem visto o Senhor Jesus transformar vidas, não adianta se você tem visto milagres acontecendo, se isso não impactar e transformar a sua vida. Roberto, você não está sendo duro demais? Afinal de contas, eu vou até a igreja e eu presto atenção, nem barulho eu faço, não reclamo de nada. Eu estou dizendo isso, queridos, com base no texto que está em Mateus, no capítulo 11, no verso 23. Existe uma coisa muito dura para aqueles da cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade onde o Senhor Jesus tinha como um centro de atuações. Era chamada inclusive da sua cidade. Lá foram realizados muitos milagres. Lá o Senhor Jesus ensinou muito a respeito do reino de Deus. Mas querem saber o que está escrito em Mateus no capítulo 11, no verso 23 e 24. Diz assim: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, Sodoma teria permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma
do que para contigo, Cafarnaum. Parece que para o Senhor Jesus, a indiferença de pessoas que se dizem seguidoras de Cristo, mas nunca foram impactadas pessoalmente por Ele, essa indiferença, ela é muito mais atroz do que todos os desvios imorais de Sodoma. Cafarnaum juntava uma multidão facilmente, mas era uma multidão indiferente na sua intimidade para com Cristo. Ela era curiosa para com os ensinos, curiosa para com os milagres, mas só fazia parte da multidão, nunca teve um encontro pessoal com Jesus. Se o encontro que você acha que pode ter com Cristo é como o da multidão, muito cuidado, porque pode ser que o Senhor Jesus, no dia final, se levante dizendo: haverá mais juízo para ti, que teve acesso aos meus ensinos, que presenciou as minhas atuações, as minhas transformações, impactos na vida de pessoas, e você continuou letárgico, leniente, paralisado, sentado como multidão, que a única coisa que faz é impedir que outras pessoas cheguem a Cristo. É isso mesmo. O texto diz que aquele paralítico com os amigos não conseguem chegar a Cristo por causa de quê? Da multidão. Pessoas que se dizem crentes no Senhor Jesus, pessoas que se dizem seguidoras de Cristo e têm servido de impedimento para que outros conheçam o Senhor Jesus. Esses dias eu estava numa dessas filas de caixa eletrônico e aconteceu uma coisa curiosa. Quando eu cheguei, eu fiquei atrás da pessoa que estava na fila, e logo depois chegou atrás de mim uma pessoa que conhecia que estava na minha frente. Tudo bem. Então elas começaram a conversar. E eu estava ali, quando a gente não tem muita coisa para fazer, assim, eu ouvia a conversa dos outros, até distrai. Estava lá. Não aprende essas coisas não, pessoal. Eu estava ali, estava ouvindo. E aí começou assim: fulano, e você, né? Já saiu, depois saiu da empresa, não foi? Rapaz, e você tem que procurar seus direitos. Você já entrou na justiça, já fez? Aí o outro falou assim: não, ainda não, rapaz, eu estou precisando de um advogado, né? Que foi tão chato aquilo, mas eu vou entrar, porque realmente as coisas não podem ficar assim, o jeito que eu fui demitido, né? Não pode, não pode, rapaz. E outra, não deixa passar muito tempo não, porque esse negócio da justiça tem prazo. Não, pois é, rapaz, mas o que aconteceu foi o seguinte: é que eu recebi um cartão de um advogado e eu fui, era até num prédio ali, e aí quando eu cheguei lá, no endereço, na sala, tinha na porta dele um cartazinho assim, um decalque dizendo: eu sou evangélico, graças a Deus. Aí aquele que estava contando virou e falou assim: rapaz, a hora que eu vi esse negócio da porta, dali eu dei meia volta e voltei, né? Porque esses evangélicos são todos pilantras. Aí eu comecei a assoviar, né? Mudei assim, dei os passos, falei: se passar, pode ir na frente. Mas no fundo eu acho que é verdade. Aquela pessoa certamente conviveu com alguém que dizia servir a Cristo, conviveu com alguém que dizia conhecer o Senhor Jesus, mas era, sabe o quê? Pilantra. Pilantra! E está cheio de gente que faz parte de uma multidão e afirma por aí ter uma vida transformada, e é um mero curioso, e simplesmente tem servido de anteparo para afugentar as pessoas de conhecer a Cristo, porque se for para conhecer a Cristo e ser pilantra, eu não quero. E o texto revela para nós pessoas que estão na presença do Senhor Jesus, mas são simplesmente paralisadas, lenientes, impedem outros de chegarem até o Senhor Jesus. E vou arriscar a dizer que podem ser verdadeiros pilantras, porque é o Senhor Jesus quem diz: ah, Cafarnaum, você junta multidões, mas você simplesmente não crê no meu nome. Você é curiosa, vê milagres, você socialmente gosta, mas você nunca teve um encontro verdadeiro comigo. Se for essa a tua situação, meu irmão, em nome de Jesus, sai da multidão e encontre o Senhor Jesus. Fé proativa,
que é aquela que eu dizia dos amigos, é uma fé que age, é uma fé que ela não fica apenas dizendo, não, mas se um dia alguém me perguntar, eu vou falar do Senhor Jesus, se um dia me perguntarem, eu vou dizer da transformação que Ele me deu, se um dia perguntarem, não, queridos. Nós somos chamados para um exercício de fé proativo num mundo onde as pessoas padecem. Quando alguém lhe diz, eu estou sofrendo, a crise bateu na porta da minha casa, eu estou com escassez de recursos, ora com a pessoa, diga que ela precisa de Jesus, o problema é a minha saúde, peguei o resultado do exame, qual não foi a surpresa, a doença está lá, eu não sei o que fazer, é no meu filho querido, estamos todos trincados, o que você faz? Quando é no seu trabalho, alguém está entristecido, ele abre o coração, o problema é dentro de casa, a situação não tem jeito, e você faz o quê? Nós estamos sendo chamados a um exercício de fé proativa, que sai pela cidade, que sai pelas amizades, que sai pela circunvizinhança, que sai pela família, e diga, vamos lá na igreja, vamos até o Senhor Jesus, e a pessoa vai dizer, mas é porque eu não tenho carro, eu venho te buscar. Não, mas é porque é de noite, eu tenho medo do escuro, o meu celular tem lanterna. Não, mas eu vou ser honesto com você, é porque eu não gosto de entrar em igreja, então vamos na minha casa, nós vamos estudar as escrituras, você precisa de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta reflexiva aqui para vocês. Se para que algum amigo seu seja abençoado pelo Senhor, isso dependesse do exercício da sua fé, qual esperança esse seu amigo teria de ser abençoado por Deus? Vou perguntar de novo, porque a pergunta é um pouco difícil. Que esperança tem as pessoas que você conhece de conhecer a Cristo, se isso em alguma medida dependesse do exercício da sua fé? Que esperança seria? Talvez alguém levante a mão e diga, nenhuma. Porque eu vivo a minha vida aqui, gosto de ouvir, estar com o Senhor Jesus, mas eu nunca convidei um amigo para conhecer Jesus. Eu nunca nem disse a ninguém que o Senhor Jesus transformou a minha vida. Não, nada. Talvez seja a hora de nós aprendermos com essa fé proativa, que impacta o próprio Senhor Jesus, vendo-lhes a fé. Mas a fé não é só proativa, deixe-me caminhar aqui com um aspecto muito interessante. A Bíblia diz que quando esses homens chegam com a maca naquele lugar onde a multidão tomou conta, não há como entrar. Eu queria perguntar a vocês, se o texto bíblico dissesse, ao chegarem no lugar onde Jesus estava e não podendo entrar por causa da multidão que tomara conta, entristecidos, voltaram para a casa do paralítico, aguardando uma outra oportunidade para, quem sabe, levá-lo a Jesus. Seria razoável? Seria ou não razoável? Seria. Eles tentaram, eles levaram o paralítico, só que chegou lá, não tinha jeito. Ué, estava lotado, não tinha jeito. E o que não tem jeito? Está solucionado. Não é essa a sabedoria do mundo? No exercício da fé desses homens é diferente. Eles têm uma fé que eu vou chamar de criativa, ou suplantadora, ou vencedora. Na verdade, o que eu quero dizer é que o exercício de fé que impacta o Senhor Jesus é um exercício de fé que ela não se desfalece diante dos obstáculos. Na verdade, ela encontra uma saída, mas a gente leva o nosso amigo até Jesus. Eu gosto de imaginar, por extrapolação, essa conversa. Eles estão parados ali, há uma multidão, estão os quatro, e eu fico imaginando o que eles estão conversando, né?
Talvez isso não está nas escrituras, tenha dito, eu acho que a única chance é a gente ir, cada um numa janela, numa porta, e um grita, fogo! E o outro também é fogo! E aí vai sair todo mundo correndo, e a gente entra. Eu imagino que alguém um pouco mais sensato falou, rapaz, faz isso não. É sábio não. E eu fico imaginando então que talvez tenha dito, nós vamos subir no telhado. Nós vamos subir, peraí, mas aí eu imagino que aí foi o paralítico que interviu. Eu acho que ele falou assim, turma, eu estou deveras sensibilizado, né? É difícil para mim, mas eu estou vivo, né? Eu estou vivo, eu estou achando que essa ideia aí, ela é muito perigosa, eu não sei, né? Fato é, queridos, que o texto diz que eles sobem, e eles sobem numa estratégia de logística de guerra. Por quê? Porque o texto diz que eles não só sobem no telhado, como eles descem no ponto correspondente ao que Jesus estava. Como é que esse negócio aconteceu? Eu não sei não, mas eu acho que afastou, subiu num cupim, ficou olhando por cima da cabeça, viu mais ou menos onde Jesus estava, e ele que direcionava, dizendo à turma, mais para lá, mais para lá, mais para lá, peraí, mais para cá, mais para cá, mais para cá, e vai, e eles estão no teto, e eles vão, porque esses homens sabem que a única solução para o seu amigo é encontrar-se com o Senhor Jesus. Não há barreiras, não há obstáculos que fazem esfriar aquela fé de um exercício que tem apenas um alvo: levar aquele amigo ao Senhor Jesus. Queridos, eu sonho com um dia que a gente exerça uma fé assim. Quando olho para as crises da nossa cidade, do nosso país, todas as inversões de valores, eu fico imaginando se nós resolvêssemos agora, cada 4 de nós, fazermos uma maca, irmos às pessoas que estão completamente caídas, destroçadas, doídas, amarguradas, e falarmos, vem comigo, e a pessoa vai dizer, eu estou sem força, eu te carrego, está complicado, vamos comigo, e a gente vai levar, e vão dizer, está sem recurso, não tem jeito de pôr o combustível no carro, a gente vai andando, a gente vai de ônibus, mas está complicado, eu não gosto de igreja, nós vamos lá para casa, eu não sei o que eu faço. Gente que está disposta a enfrentar o que for necessário, a suplantar os obstáculos, para levar seus amigos a Jesus. Essa é uma fé criativa, é uma fé que além de proativa e criativa, ela é uma fé que abençoa o outro. Gosto de chamar de fé abençoadora. Alguém poderia dizer, quem são esses 4 homens? A Bíblia não fala quem eles são. A Bíblia só deixa claro que esses homens, eles têm uma certeza: o amigo deles precisa de Jesus. E o esforço deles, vejam só, não é para que eles alcancem nada para eles, porque eu proponho para vocês que esses 4 homens, eles já tiveram um encontro com Jesus, eles sabem quem é Jesus, eles já tiveram a sua vida transformada, eles querem a mesma coisa para o seu amigo, eles sabem que Jesus é o Deus encarnado, é o Todo-Poderoso, que é capaz de fazer um paralítico que há décadas, quem sabe desde o nascimento, nunca andou, volte a andar. Esse exercício de fé que chama a atenção do Senhor, ele é proativo, ele não espera, ele vai atrás. Ele é criativo, ele não se arrefece com os obstáculos e as dificuldades, ele suplanta. Mas é um exercício de fé abençoador. Ele pensa no outro, ele quer que o outro encontre a Cristo. Ele não está atrás de um novo milagre, de uma nova bênção para si mesmo. Ele quer que o outro encontre aquilo que ele encontrou. Uma nova vida, um novo coração na presença de Jesus. Essa é a fé que o verso 5 diz, vendo-lhes a fé. Se o Senhor olhasse para a minha e para a sua fé, para que isso redundasse em bênção a alguém da nossa família ou do seu círculo de amizade, que fé o Senhor Jesus veria? Eu vou dizer, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós entendemos quem Ele é e o que Ele fez, mais Ele nutre em nós uma fé
que é proativa, que é criativa e que é abençoadora. Mas eu quero agora falar, nesses tempos finais, sobre o paralítico. Porque se de um lado nós podemos ter aqui pessoas que se enquadrariam na multidão e já foram confrontadas a deixarem esse lugar, é possível que tenhamos pessoas aqui que exercem essa fé, que impacta o Senhor, mas pode ser que há pessoas aqui que se assemelhem mais ao paralítico. Perdoem, queridos. Por quê? Por que essa tragédia comigo? Por que essa crise familiar na minha casa? Por que essa doença em mim, no meu filhinho, na minha esposa? Por que essa crise financeira comigo? Por quê? Talvez essa fosse uma grande indagação do paralítico. Por que comigo? Que conspiração do universo é essa? Que tragédia é essa? Queridos, eu olho para o texto e eu queria fazer uma proposição para os irmãos. Eu estou convicto que o Senhor, na sua soberania, Ele é capaz de nos levar a crises agudas para despertar em nós a grande real necessidade que nós temos dEle. Deixa eu dizer uma coisa. Nós lemos em Mateus 11: ai de ti, Cafarnaum, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em ti, eles teriam se arrependido, mas vocês não. Então vai haver mais rigor no juízo para vocês do que para aquela outra cidade. Jesus disse que em Cafarnaum tem muita gente que viu Jesus, tem muita gente que viu os milagres, tem muita gente que presenciou os ensinos de Jesus, mas não tiveram um real encontro com Cristo. Mas tem uma pessoa que a gente sabe que teve. Tem uma pessoa que a gente sabe que não está naquele juízo que Cafarnaum recebeu. Quem é essa pessoa? O paralítico. Paralítico não. E a mola propulsora que levou o paralítico até o Senhor Jesus foi exatamente a sua paralisia. Deus é dono da eternidade, queridos. Eu sei que pode doer demais, mas se o Senhor, na sua soberania, Ele atraiu, foi para a sua casa, essa crise familiar, esse problema conjugal, quem sabe foi exatamente para fazer com que as suas entranhas se movimentassem na necessidade de algo milagroso que pudesse acontecer. E isso só encontrando Jesus. Quem sabe você não perdeu o seu emprego para ir à lona, deixar de ser autossuficiente, prepotente, dono de todos os status e estruturas e reconhecer que você precisa desesperadamente de um milagre do Senhor. Quem sabe a sua estrutura física de saúde, quem sabe essa crise que se estabeleceu de alguma forma, não seja exatamente para te humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Eu não vou pedir para levantar a mão, não vou, mas eu sei que nesse auditório há muitas pessoas que levantariam a mão dizendo: de fato, eu conheci o Senhor Jesus inicialmente motivado por uma grande tragédia que se estabeleceu na minha casa. Eu sei que há pessoas aqui que levantariam e viriam aqui para dizer que na verdade o encontro verdadeiro e pessoal que esteve com Cristo foi lidando com um grande problema de saúde na família. Eu sei nesse auditório aqui que pessoas viriam aqui à frente para dizer: foi no auge da minha maior crise financeira, da minha humilhação, que eu conheci o Senhor Jesus. Eu queria dizer aos irmãos, para os irmãos não perderem a oportunidade de transformar as grandes e terríveis crises da vida em mola propulsora, combustível para irem até o Senhor Jesus. Se render, se entrega, venha ao altar, se debruce e diga: eu não aguento mais essa paralisia,
Eu não aguento mais essa crise. O casamento está por um fio. Eu estou vendo os meus filhos escorregando pelos dedos. Eu não consigo mais manter uma estrutura financeira que eu tinha. A minha saúde já não é mais a mesma. O médico já me deu um tempo pré-determinado. Se renda, vá até o Senhor Jesus. Seja como paralítico, saia da multidão e reconheça: eu preciso de Jesus. Muitas crises que nos acometem, elas são um presente de Deus. Se nós olharmos para a estrutura bíblica, em Cafarnaum, bendito foi aquele que não podia andar, porque ele teve um encontro pessoal com Jesus e a sua vida foi transformada. Mas, para mim, o clímax da história é onde nós chegamos agora. Aqueles amigos sabem que Jesus tem o poder para curar. O paralítico parece que ele tem o último fio de esperança, que é se encontrar com Jesus. E o verso 5 começa dessa forma maravilhosa: as portas do Deus encarnado se abrindo por conta dessa fé proativa, criativa e abençoadora. Um homem na mazela, à margem da sociedade, completamente destruído emocionalmente, fisicamente, se encontra com Jesus. E o texto, de repente, vai chegando no clímax. O texto diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Quê? O que tem a ver? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O que tem a ver? Esse homem está ali por quê, gente? Ele quer andar, ele não aguenta mais. Os amigos creem que Jesus pode fazê-lo o quê? Voltar a andar. De repente, quando Jesus vê o exercício da fé, ele se encontra com o paralítico e Jesus diz o quê? Estão perdoados os teus pecados. O que tem a ver? Antes de ler o texto, eu fiz uma pergunta. Se você pudesse se encontrar com Jesus e pudesse ter acesso tão somente a um milagre, apenas uma única coisa, mas pode ser qualquer coisa, e você terá o milagre realizado, o que você pediria? Eu disse a vocês que eu não leio o coração, mas poderia imaginar várias crises que estejam doendo hoje e que talvez você pediria. No clímax do texto, o Senhor nos ensina algo tremendo. O maior milagre, que cada um pode experimentar, que é o prioritário, que é o urgente, é o perdão dos seus pecados, é um coração transformado, é a sua reconciliação com Deus. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: você está precisando enxugar as lágrimas, porque está doendo a sua crise. Deixa eu lhe dizer, há algo que pode lhe enxugar as lágrimas por toda a eternidade. Esse seu problema conjugal com os filhos, financeiro, de saúde, ele é relevante. Ele pode te dar um alento por alguns anos, quem sabe. Mas eu tenho algo que é muito maior. Eu tenho uma grande transformação. Eu tenho o perdão dos pecados. Isso te reconcilia com Deus. Isso resolve a sua eternidade. Isso muda a sua vida não apenas aqui nessa estrutura humana, mas por toda a eternidade. Você irá para a casa do Pai, e lá não haverá choro nem ranger de dentes. Lá não haverá mais crise de relacionamento. Lá não haverá crises financeiras, crise de saúde. Lá viveremos na glória de Deus. Eu tenho esse milagre para lhe oferecer. Este é prioritário, este é maior, de efeitos duradouros, eternos. E o Senhor Jesus ensina
até mesmo para aqueles que exercem a fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Não deixa para você levar alguém a conhecer o Senhor Jesus apenas se essa pessoa estiver enfrentando uma grande crise. Se ela estiver, use a oportunidade, leva mesmo. Mas se você conhecer alguém que está estavelmente estabelecido na sociedade, na família, lembre-se que há uma doença muito mais séria, há uma crise muito mais grave, há um problema muito mais atroz, que se chama o pecado. O pecado faz separação entre Deus e os homens. O pecado nos lança numa condenação eterna. Queridos, o Senhor Jesus nos ensina que o maior e mais urgente milagre que cada um de nós necessita é do perdão dos pecados dados pelo único que pode fazê-lo, o próprio Deus. Nós lemos o texto de Isaías 43, onde é o Senhor que diz: eu que perdoo os vossos pecados por amor de mim, e dos teus pecados eu não mais me lembrarei. Só Deus faz isso. A maior urgência que temos da vida é de encontrarmos com o Senhor Jesus, para termos essa tonelada que teima em permanecer nos nossos ombros, dessa sua estrutura passada de tantos pecados que você cometeu, desses pensamentos impuros, dessa atuação de vida que o leva para longe de Deus. O Senhor Jesus é o único que é capaz de lhe trazer para perto e realizar o maior milagre que já se teve notícia em toda a história, que é o perdão de pecados. Quem diz isso é o Senhor Jesus. Sabem por quê que é o maior e o mais relevante? Porque eu não sei se vocês lembram do final da história. O final da história, Jesus cura o paralítico, não cura? Lembram que nós lemos que ele diz: levanta, toma o teu leito e anda? Nem de fisioterapia ele precisou, não é verdade? Ele levantou, tomou o seu leito e andou, não é isso? Mas ele não apenas cura porque ele tem poder, ele cura para reafirmar o seu ponto. Veja o que diz o verso de número 10. Ora, isso aqui é fala do Senhor Jesus, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. A cura do paralítico está nitidamente aqui como um elemento de prova de que Deus é poderoso, de que Cristo é Deus e que Ele pode realizar esse milagre invisível que é a reconciliação com Deus. Sabe, queridos, essa, como eu disse, é a história de muita gente aqui. E eu sei que muitas pessoas vieram aos pés do Senhor Jesus no auge da crise, não é verdade? Não é verdade. Mas Jesus é tão bom que você vem à espera de um milagre. E muitas das vezes o que o Senhor Jesus faz é lhe conceder 2 milagres. Porque não basta, se você vem à casa do Senhor apenas para ter a sua crise financeira estabelecida, não vale. Apenas a sua crise familiar resolvida, não resolveu. Se apenas a questão da sua debilidade física de saúde, não é suficiente. Você vai descobrir que quando você encontra o Senhor Jesus, Ele é capaz sim de restaurar o seu lar, a sua saúde. O texto revela isso. E se Ele assim fizer, será para reafirmar este ponto. O Senhor Jesus pode lhe salvar da condenação do inferno. O Senhor Jesus pode lhe perdoar os pecados e lhe reconciliar com Deus. O Senhor Jesus pode resolver o problema da sua morte, porque qualquer um dos outros problemas, eles serão resolvidos por um período de tempo, porque a morte vai chegar. E a minha pergunta é: se o Senhor não lhe perdoar os pecados, se o Senhor Jesus não lhe reconciliar com Deus, o que vai ser depois da morte? O Senhor Jesus, você vem buscando uma única coisa, e Ele tem algo muito maior para lhe dar, e Ele cura suas crises, é verdade, mas Ele faz isso para reafirmar que Ele é Deus. Ele é capaz de resolver a sua eternidade, de te reconciliar com Deus. Ele tira esses pesos, essas toneladas das costas que teimam em nos seguir. Você vive a vida leve, porque você vive entregue nas mãos daquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Só não pense que o perdão do Senhor não custou nada. Não pense isso. O milagre do perdão dos nossos pecados e a reconciliação com Deus é o milagre que mais energia, esforço, atuação de Jesus demandou. Algumas pessoas pensam, mas se Deus pode perdoar pecados, Ele poderia falar assim, está perdoado de todo mundo, todo mundo no céu, está tudo bem. Não é assim que funciona, porque Deus é justo. Deus não aceita o pecado, e o pecado seu e meu precisa de condenação. Jesus pode perdoar pecados, porque Ele sofreu a condenação do meu pecado lá na cruz. Quero fazer aqui uma extrapolação, criando, quem sabe, uma metáfora, para tentar rapidamente dizer a vocês o que isso significa. Conta-se que aqui em Pernambuco, aqui em Recife, havia um juiz, um magistrado, que pautou toda a sua vida pessoal e profissional da maneira mais escorreita possível. Lisura era o que se via em toda a sua atuação. Um homem íntegro, honestidade a toda prova. Este homem, ainda quando seu filho muito novo, ele resolveu adotar um outro que era órfão e levou para dentro da sua casa. Aquele juiz trata daqueles filhinhos com todo amor e abnegação, ensinando os melhores valores possíveis que agradavam os caminhos de integridade, de honestidade que ele tanto vivia e prezava. Todavia, algo muito difícil aconteceu. Quando a adolescência chegou, aquele menino adotado resolveu que abandonaria o lar. Ele não quer mais viver sob a égide daquelas estruturas de correção. Ele quer agora viver o mundo. E aquele menino então vai embora da casa do seu pai, aquele juiz. E ele segue para o mundo para realizar as maiores atrocidades que já se ouviu falar. Crimes e crimes, latrocínios, homicídios, estupros, situações odiosas e horrorosas. Até que então ele é pego, é formado um inquérito, a denúncia é apresentada. Qual não é a surpresa quando é distribuído aquele processo e cai na vara para julgamento daquele juiz? E todos imaginavam o que ele vai fazer. Aquele que foi criado como filho e que se desviou, agora com riqueza de detalhes no inquérito, a materialidade e a autoria dos crimes completamente comprovadas, ele não se declara suspeito ou impedido, ele continua como juiz. É marcado o dia do julgamento, e os holofotes estão todos no que vai acontecer, a imprensa está lá, todos sem saber como é que aquele juiz continua naquele processo. Será que ele vai botar a perder toda a sua reputação, a sua integridade? Ou será que ele vai condenar aquele que fora criado por ele? Estabelece o cenário, é o julgamento, o juiz está lendo, crime após crime. Não só verossimilhança, a prova, materialidade do crime, autoria também, o réu é confesso. Ele está naquele momento e de repente ele se apresenta no julgamento, mas ele comparece sem advogado. Está presente naquele julgamento o seu irmão, e o juiz diz: você não pode ficar sem advogado, mas o meu filho é advogado, e ele vai ser o advogado dativo nesse processo. E agora quem se levanta para ser o advogado é o irmão, é o filho do juiz, e ele está ali, e a cada leitura do processo, quando é feito o relatório,
É insustentável qualquer tese de inocência, é insustentável qualquer tese de atenuantes, não há o que se dizer. E de repente, eles estão ali, o advogado reconhece, ele é confesso, os crimes foram cometidos, o juiz chega à sua parte dispositiva e ele então diz, com a materialidade comprovada, com a autoria definida, ele é confesso, não há como escapar, a condenação é o que sobra e ele é condenado à pena máxima que a nossa legislação permite. E quando começa o burburinho, quando começam ali as entrevistas e as pessoas dizendo, ele condenou, o juiz diz, silêncio no tribunal, ainda não terminou. Há um plano estabelecido com o meu filho, e que nós vamos executá-lo agora. E naquele momento o filho do juiz, que estava como advogado, ele vai no banco dos réus, ele tira aquele seu irmão depravado, ele o tira da cadeira, e quem senta ali agora é o irmão, que durante todo o tempo esteve na casa do pai, nos princípios estabelecidos pelo pai. E ao final o juiz pergunta, você então o substitui? E o filho diz sim. E ele termina então a sentença dizendo, e essa condenação máxima será experimentada, sofrida e levada a cabo pelo irmão. Naquele momento, aquele que deixara o lugar dos réus e que tinha se revoltado contra o pai, contra o irmão, escolhido esses caminhos, está completamente perdido. Ele olha para o juiz e diz, e agora? E o juiz diz, agora você vai comigo para casa, você vai viver como meu filho, pelos méritos do seu irmão. Queridos, essa história ela é muito ínfima diante daquilo que Jesus fez. Mas de alguma forma é o que Jesus fez. É lógico que o nosso direito penal não admite essa história. É uma história inventada. Mas para nos levar a mostrar que Jesus perdoa pecados. E a cada encontro em que Ele perdoa pecados, é Jesus sendo condenado na cruz, no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos voltar para casa, em comunhão com o Pai, desfrutando dEle por toda a eternidade. Você ainda não teve esse encontro, queridos? Creia no Senhor Jesus, saia da multidão, entregue a sua vida a Ele, deposite a sua fé no que Cristo fez. Quando você faz isso, Ele toma o seu lugar no banco dos réus, Ele sofre a condenação que você deveria sofrer, e Ele lhe abre a oportunidade de, pelos méritos dEle, ir embora para a casa do Pai por toda a eternidade. Esse é o grande milagre do encontro com Cristo que o texto nos revela. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra é maravilhosa, ela foi lida e ela fala aos nossos corações. Ó Deus, livra-nos de sermos multidão que vive curiosa, que vive olhando, mas nunca teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Livra-nos, ó Pai, de servirmos, na verdade, de impedimento para que as pessoas conheçam o Senhor, porque somos causa da blasfêmia contra o Teu nome. Ó Deus, nos encoraja a todos aqui que já tiveram um encontro com o Senhor, para exercermos uma fé proativa, criativa, abençoadora, para abrir as portas dos céus, para que as pessoas com as quais convivemos, as pessoas desse nosso país, dos rincões, do além-mar, possam Te conhecer, ainda que tenhamos que carregar, ainda que tenhamos que suplantar obstáculos, mas que a gente consiga, Pai, levar as pessoas até o Senhor, para que as pessoas, Pai, no auge das suas crises, quebradas pelos dilemas da vida, completamente paralisadas pelos problemas que lhes acometem, tenham um encontro verdadeiro com o Senhor. E eu sei que o Senhor, Pai, pode ainda hoje realizar o maior milagre que já se ouviu dizer, o perdão dos pecados, porque o Senhor foi condenado no nosso lugar. O perdão dos pecados, que nos reconcilia com o Pai e nos dá a oportunidade de voltarmos para a casa do Pai. O perdão dos pecados, que tira essa tonelada de culpa que muitas das vezes quer tomar os nossos ombros. O perdão dos pecados, que só Jesus conquistou por nós na cruz. Permita-nos encontrar contigo, Pai, para terminarmos como o texto terminou,
dando toda a glória, toda a honra ao nome do Senhor Jesus. Amém.